eu creio que Deus quer tocar esta igreja com o céu aqui nesta manhã. Eu estava orando e eu estava falando, Deus, o meu maior medo é eu trazer uma pregação muito linda aqui e vocês gostarem, foi tudo certinho, acabar no horário, mas o céu de Deus não tocar nesta igreja. Este é o meu maior medo. Mas eu creio que isso não vai acontecer nesta manhã, porque nós vamos abrir os corações nossos para o que Deus está fazendo aqui, que já está fazendo desde o começo. Então eu vou pedir para vocês abrirem a palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Enquanto vocês abrem, começa a se conectar com Deus. Começa a falar com Deus. Enquanto vocês abrem, vamos lá, vamos chegar mais perto de Deus. Vamos chegar num lugar mais profundo no coração dele nesta manhã. Se você fala em línguas, se você conecta com Deus através da maneira de línguas, fala em línguas agora, não precisa gritar. Se conecta com Deus agora. Fala com Jesus. Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Remove qualquer distração neste lugar. Fala aos nossos corações agora, Espírito de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. Nesta manhã eu gostaria de falar com vocês a respeito de... Eu não sou muito bom de dar títulos para mensagens, mas a respeito de distrações. A respeito de onde estão os nossos olhos e os nossos ouvidos. Aonde está o nosso foco. Aonde está o nosso foco. Vamos ler esse versículo de novo. Suporte comigo. Aqui, essa é uma carta que Paulo enviou para Timóteo e ele já começa a falar de perseverança. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Irmãos, nós somos bons soldados, ou pelo menos devemos ser. E aqui Paulo já começa falando que um bom soldado persevera. Daí depois ele vem, exatamente nenhum soldado se deixa envolver em o quê? Assuntos da vida civil. Aqui é a metáfora que ele está usando. Aqui ele está falando de distrações, coisas dessa vida que deixam o soldado distraído do quê? Do alvo, pois se ele o fizesse, ele não poderia agradar o oficial a quem o alistou, que é Jesus. Então, primeiro, nós como bons soldados, nós devemos não nos distrair e depois perseverar e não nos distrair. Porque eu só quero fazer essa distinção antes de começar a entrar nos pontos aqui, porque muitas vezes nós perseveramos, mas nas coisas erradas. Perseveramos distraídos. E se nós perseveramos distraídos, nós perseveramos errado e achamos que estamos certos, mas nós devemos focar os nossos olhos e ouvidos em Jesus. E uma vez feito isso, nós perseveramos. Então é sobre isso que eu vou falar, porque, irmãos, existe uma guerra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. Quando eu preparei essa mensagem, Deus falou isso comigo, existe uma guerra, Levi, pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. A gente não vê, mas no mundo espiritual, há uma batalha muito grande por aquilo que entra por aqui e por aqui. Porque o que nós falamos, o que nós pensamos e como agimos é o resultado do que entra. Existe uma guerra. Um exemplo é, quando eu estava preparando, a maneira que eu aprendi inglês. Quando eu aprendi inglês, eu aprendi com o método de ouvir, e de escutar e de ler. Esse, digamos assim, seria o método natural de aprender inglês. As crianças que estão crescendo e aprendendo uma língua, elas nunca foram na escola e aprenderam a ler
ou a gramática, não, elas começam a ouvir tanto, no caso elas não estão lendo porque elas ainda não sabem, tanto que elas começam a repetir. E isso mostra como nós funcionamos. O que você ouve e o que você vê determina quem você vai ser. E o convite de Jesus para nós nesta manhã é que nós foquemos os nossos olhos e os nossos ouvidos nele. Porque se nossos olhos e os nossos ouvidos estão focados nele, nós vamos nos parecer mais com ele. Então a pergunta de Deus é: o que está tomando a sua atenção? O que você tem escutado? Quem você tem visto? Aonde está a tua atenção? João 10, 3 ao versículo 4, não precisa abrir porque eu quero ganhar tempo. Fala o seguinte: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele os chama e as suas ovelhas, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas, as ovelhas, o seguem porque conhecem a sua voz. As ovelhas devem conhecer a voz de Jesus. Nós devemos conhecer a voz de Jesus. Talvez hoje você fale: nossa, mas Levi, eu estou aqui pela primeira vez, sou novo de igreja, ou nunca vim na igreja, vim aqui porque me convidaram. Jesus quer que você conheça a voz dele. Jesus quer que você veja ele. Mas se você está aqui e você é velho de igreja, digamos, você fala: Levi, estou há tanto tempo na igreja, faz anos, eu já experimentei tanta coisa. Eu te falo, as ovelhas devem conhecer a voz de Jesus. E, irmãos, a começar de mim, essa mensagem não é só para vocês, é a começar de mim. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês conhecem a voz de Jesus? Eu não estou falando a voz do pastor, porque sim, Deus fala através do pastor, Deus fala através de livros, Deus fala através de mensagens no YouTube, e eu acompanho muitos. Mas você conhece a voz de Cristo através da sua palavra? Porque Jesus está falando. Escuta o que eu estou falando nesta manhã. Jesus está falando na minha vida e na sua vida. Eu sei que talvez é muito difícil, porque talvez você está numa posição falando: Levi, olha, eu sou ovelha de Cristo, sou anos convertido, mas Jesus parece não estar falando comigo. Parece que o céu está de bronze. Parece que eu não ouço a voz dele. Eu oro pedindo um direcionamento. Eu oro pedindo um alvo, um objetivo. Eu estou orando por uma resposta, por um milagre. Jesus não está falando: o céu está de bronze. E esse, meu irmão, era o que eu estava reclamando com Deus quando eu fui preparar essa mensagem. Falei: Jesus, você não está falando. Parece que eu não ouço a sua voz, eu preciso de direcionamento, de algo. E na hora, Jesus começou a dar aquela em mim, falando: Levi, eu estou falando. E eu quero falar para o meu povo, para eles, que eu estou falando. Quando Jesus começou a trabalhar isso em mim, ele já deu um pontapé assim e falou: filho, quero te ensinar algumas coisas nessa estação que você está vivendo. Primeiro ponto é o seguinte: a presença de Jesus já é a voz de Jesus. Talvez você ora, você sente a presença de Deus, ou você sente a paz de Jesus, você sabe que Deus está ali, mas o pedido que você vem pedindo há tanto tempo, a oração que você vem orando há tanto tempo, talvez você fala: mas eu não recebo essa informação que eu estou querendo, ou essa resposta que eu estou buscando. Mas eu falo, a presença de Jesus já é a voz dele. Mas como você fala isso? João 1:1, no princípio, aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Está procurando uma palavra de Deus? Procura Jesus. Porque Ele é a palavra.
E ele fala. Deus está falando. Deus já está falando. Daí Deus já veio com essa em mim, eu falei, nossa, eu vou ficar quieto, né? Vou parar de reclamar, que Deus não está me dando a informação que eu quero. E dele Deus começou a trabalhar outro ponto no meu coração. E Deus falou assim para mim, Levi, pare de perguntar por informações e comece a buscar o meu coração. Porque, irmãos, talvez nós estejamos orando a oração errada. Ou fazendo o pedido errado. Vou dar um exemplo para você. Nessas últimas semanas, uma nação apareceu no meu coração, irmãos. E eu amo essas coisas. Eu falei, nossa, Deus está falando comigo, né? Deus colocou uma paixão no meu coração por nações. Daí, uma nação apareceu no meu coração. Eu já comecei, Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal. Se você quer que eu vá para lá, eu vou. Me dá um sinal, manda um profeta. Sei lá, dá um sonho. Mas me dá um sinal, me dá a informação que eu preciso. É para ir ou não é para ir? E Deus falou assim, Levi, antes de você pedir um sinal para saber se é para ir ou não ir para essa nação, antes de você pedir essa informação que você quer, peça o meu coração por este lugar. Começa a orar a Deus, qual é o teu coração por este lugar? Porque se você tiver o meu coração por este lugar, aí você vai, aí você fica, mas eu quero que você tenha o meu coração por este lugar. E como se isso aplica a vocês? Eu não sei o que você tem pedido, irmão. Não sei o que você tem buscado. O direcionamento, a informação. Todos temos coisas assim que estamos buscando em Deus. Mas começa a buscar o coração de Deus para isso. O coração de Deus para a tua família. O coração de Deus para o teu trabalho. O coração de Deus para o teu filho que está afastado. O coração de Deus para onde quer que você vá. Porque Deus tem segredos no coração que Ele quer nos mostrar. Deus tem coisas grandiosas que Ele quer nos falar, mas muitas vezes Ele não nos fala porque não perguntamos. Ou porque só perguntamos por coisas que nós queremos saber. E Deus quer nos mostrar coisas maiores, melhores, segredos que Ele guardou para nós. Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça. E a pergunta que voltamos é, aonde está a nossa atenção? Aonde estão os nossos olhos e os nossos ouvidos? Eles estão nos assuntos da vida civil? Não podemos nos distrair com os assuntos da vida civil, irmãos. Não podemos. Não há tempo a se perder. Deus está disponível. Deus nunca esteve tão disponível como Ele está nesta época. No Antigo Testamento, para pisar no Santo dos Santos, era um homem, uma vez por ano, santificado, para fazer um ritual de uma informação que ele tinha. Hoje, esse Santo dos Santos vive dentro de nós. E Ele quer compartilhar o coração dele com você. Não vamos nos distrair com os assuntos da vida civil. E daí Deus falou isso para mim, olha, Levi, a minha presidência já é a minha voz e eu quero agora que você comece a buscar o meu coração através de informações. Eu tenho uma passagem aqui que mostra, em relação a esse segundo ponto, sobre um episódio na Bíblia onde a pessoa, ela tinha informação, ela, além de não obedecer a informação, ela também não entendeu o coração de Deus. Eu vou ler aqui rapidão para economizar o tempo. É quando Moisés está no deserto, Deus usou Moisés para libertar o povo do deserto, e daí o povo já começa a reclamar. Moisés, estamos sem água, estamos com sede. Daí Deus fala assim, vai lá Moisés e bata na rocha, e da rocha vai jorrar água. Moisés vai e faz isso. Daí passa um tempinho, acontece a mesma coisa. E daí o povo começa a falar. Discutiram com Moisés e disseram, de novo, se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, porque vocês trouxeram a comunidade do Senhor até esse deserto.
Daí eles estão discutindo. Daí Moisés vai buscar em Deus e Deus fala assim para Moisés: você e Arão peguem a vara, reúnam o povo e enquanto o povo observa, falem com a rocha. Na primeira vez era para bater, na segunda era para falar. Falem com a rocha. Daí, pulando um pouco, Moisés gritou: será que desta rocha teremos, ele já estava trazendo a glória para ele, que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade bebeu e todos até matar a sede. Versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim, para o quê? Mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Ao invés de falar, Moisés bateu na rocha. Além de desobedecer a informação que Deus deu para ele, ele não entendeu que Deus tinha um motivo por falar a rocha. Deus tinha um coração por trás da informação. A rocha tinha um significado, o bater, o falar tinha um significado. E este é o ponto que muitas vezes nós, na vida cristã, muitas vezes vivemos de pedir a Deus informações. E Deus quer nos dar o coração dele. O coração dele. Ele quer nos dar o coração dele. O céu não está de bronze. O céu não está de bronze. Então, como bom soldado de Cristo Jesus, irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer é não se distrair. Não se distrair do quê? Não, a pergunta é não se distrair de quem? É dele. O convite de Deus para nós nesta manhã, primeiro de tudo, é que você tire os teus olhos de onde quer que esteja e foque nele. Que você tire os teus ouvidos de qualquer coisa que está falando aos teus ouvidos, das mentiras, e ouça ele. Não se distraia. Não se distraia. Porque um bom soldado não se distrai e persevera. Mas se nós estamos distraídos, não adianta nem perseverar. A vida cristã não é só de perseverança. Perseverar na coisa errada não adianta. Uma passagem que me vem à mente, a famosa passagem de Marta e Maria. O problema, irmãos, não é servir, porque talvez você está falando mais de distração, daí você já começa a pensar, eu estou servindo demais, ou não sei. Jesus visita a casa de 2 irmãs, uma irmã escolhe ficar aos pés de Jesus, olhando e ouvindo ele, a outra escolhe servir. Até aí tudo bem, mas Marta vai reclama com Jesus. Jesus, ela não está me ajudando. Jesus fala, olha, Maria escolheu a melhor parte. O problema de Marta não foi o serviço, foi a distração. A distração. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Isaías 6. É uma passagem que fala sobre o chamado de Isaías. Fala sobre o chamado de Isaías. Vou ler. Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchiam o templo. Isaías já começa falando no ano em que o rei Uzias morreu. Ele já está falando de um ano muito difícil, porque o rei Uzias era um rei bom. Ele já está falando assim, no ano onde a nação corria um risco de pegar um próximo rei que não era bom. Num ano onde estávamos em dor, em sofrimento.
Eu não sei o que você está passando. No ano onde eu estava passando por tantas coisas, no ano onde eu perdi pessoas, no ano onde eu tenho tantas questões e perguntas para Deus, Isaías vem e fala, eu vi o Senhor assentado no trono. Essa passagem aqui fala do chamado de Isaías. Não há chamado, não há direção, se nós não estamos olhando e ouvindo o Senhor. Se as ovelhas não escutam a voz do pastor, não há chamada, não há direção. Eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e eles cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira está cheia da glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremiam, o templo ficou cheio de fumaça, então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Logo, um dos serafins, um dos anjos, voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela tocou minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso essa culpa será removida e seu pecado será perdoado. Então ouvi, ver e ouvir. Então eu ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. É uma passagem linda, muitos provavelmente já conhecem, fala do chamado de Isaías, e você vê aqui claramente que a direção que Isaías precisava, a direção que Deus tinha para Isaías, porque Isaías nem sabia que ele ia ser chamado. Como eu falei, a gente está perguntando por uma direção, mas talvez Deus tenha outra direção que nós nem estamos perguntando. A direção que Deus tinha para Isaías estava no ver o Senhor e no ouvir o Senhor. Eu ouvi o Senhor e eu vi o Senhor. Mas Levi, isso não acontece com todo mundo. Não é todo mundo que é um Isaías da vida. Você vê, Levi, o céu aberto e o Filho do Homem assentado no trono? Eu não. Não todo dia, mas eu quero. Você não quer? Você não quer ver Deus? E eu falo para você, esta é a vontade dele também. O convite dele para você é estar mais perto de você e você mais perto dele. Esse é o chamado de Deus para nós. Pensa nesta passagem, irmãos. Isaías estava tão perto de Deus. Uma vez eu ouvi um pastor falando aqui, olha. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Uma vez eu vi um pastor falando que essa passagem aqui fala de uma conversa da Trindade. Porque quem que Deus estava falando ali? Quem vai por nós? Jesus, Espírito Santo, o Pai batendo um papo? Quem vai por nós? Isaías ouviu e ele foi o primeiro assim a levantar a mão. Eu vou. Nós queremos estar tão perto desse Deus que nós possamos ouvir o coração dele. O chamado de Deus para você, a direção de Deus para a sua vida, está perto dele. Então chega perto dele. Chega mais perto dele, chega mais próximo dele. Não há o eu fui o suficiente. Não há um nível suficiente. Não há um eu experimentei já coisas maravilhosas. Deus não pode se tornar um tédio para nós, irmãos. Esses anjos aqui fazem milhares e milhares de anos que eles falam a mesma palavra, santo, santo, santo. Por quê? Porque eles se cansam, eles não se cansam porque Deus é lindo. Deus é belo. Deus é majestoso. E Deus não pode se tornar um tédio na sua vida. A busca por Deus na sua vida, o seu lugar secreto, a leitura da palavra, se isso está se tornando algo tedioso, difícil, isso é normal. Eu passo, às vezes, quando eu vou orar, as distrações, às vezes você está com tédio, eu não quero, mas nós temos que lutar contra isso e passar desse lugar de
tédio, de mornidão, de indiferença e chegar no lugar mais profundo que Ele tem para nós. Chegar no lugar mais profundo que Ele tem para nós. Então foque os teus olhos em Cristo. Este é o primeiro objetivo. Foque os teus ouvidos no que Ele está falando. E depois disso, persevere nisso. Persevere em olhar e ouvir Jesus até o dia que Ele venha. Persevere em conhecer Ele até o dia que Ele venha. Um bom soldado persevera. Quando eu estava estudando, não há para mim exemplo melhor de perseverança e fé do que Abraão. Eu vou ler aqui Hebreus 6, 12 ao 15. Assim não se tornaram displicentes, mas seguiram o exemplo daqueles que, estava falando dos heróis da fé, por causa de sua fé e perseverança herdaram as promessas. Eu vou pular lá para o versículo 15. Então, Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Primeiro ponto, a fé e a perseverança andam juntas. Por causa de sua fé e perseverança. Abraão foi o pai da fé porque ele perseverou. Com paciência. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado. Isso significa que ele ouviu. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Percebam como é a mesma coisa que Isaías aqui? Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, sai daqui da tua terra, da tua parentela, que eu tenho um lugar para te mostrar para onde ir. Abraão estava ouvindo. E ele não recebeu uma direção muito clara. Ele recebeu um sai daí. Deus, quando chamou Abraão, ele não deu o ponto B. Sai do ponto A para ir para o ponto B. Para um lugar que eu vou te mostrar, porque aqui fala que Abraão partiu sem saber para onde ia. Porque muitas vezes nas nossas orações, pedindo as informações que tanto queremos, ficamos pedindo tanta informação para Deus. E as informações que queremos, e só vamos nos mover, só vamos fazer se tivermos o percurso completo, ou a direção completa. Olhe para Jesus. Ouça Jesus. Abraão perseverou no que Deus estava falando para ele. A fé e a perseverança andam juntas. Eu acho lindo quando nesse verso fala o seguinte: Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Deus prometeu a terra prometida para esta família, mas aqui fala que Abraão vivia como estrangeiro naquela terra. Isaac, o filho dele também. Jacó também. O povo foi para o Egito, voltou. Só depois que eles foram ter a terra prometida aqui nesta terra. E o que Deus está nos ensinando? Que Abraão tinha uma terra prometida maior do que esta terra. Abraão, a terra prometida dele era estar com Jesus eternamente. Mesma coisa para Moisés. Quando Deus falou: Moisés, por que você errou quando você bateu na rocha, em vez de falar, você não vai entrar na terra prometida? Mas mesmo assim, Moisés continuou o quê? Cuidando do povo. E que povo que dava dor de cabeça, né? Por que você acha que Moisés continua ali perseverando? Porque mesmo sabendo que ele não entraria nessa terra prometida, ele queria aquela que era estar com ele. Era ver ele. Então, meu irmão, persevere até quando, Levi? Persevere até que você veja ele face a face. Persevere
Durante os problemas, durante estações da nossa vida que temos muitos problemas, estações que não temos problema. Persevere, porque o nosso prêmio não está aqui, mas está na eternidade. O nosso prêmio não está aqui, mas está na eternidade. Nós vamos nos mover agora para um período da Santa Ceia. E gostaria que você pegasse se preparasse aí. E eu creio verdadeiramente que, para nós, a primeira parte dessa mensagem é importante nesta manhã. Aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus ouvidos? Tá? Aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus ouvidos? Estão nos assuntos da vida civil? Ah, Levi, mas eu não posso esquecer desse mundo. Eu não estou falando de ignorar este mundo. Aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus ouvidos? A direção que você precisa é Jesus. Existe um versículo na Bíblia, antes de tomar a Santa Ceia, eu quero ler em Apocalipse. Porque eu creio que nós, muitas vezes, entramos na religiosidade de tomar a Santa Ceia. E eu creio que não é isso que Deus tem para nós. Apocalipse 3, versículo 20. Vocês já ouviram essa passagem? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa passagem aqui, Jesus está falando com uma igreja. Ele não está falando com um novo convertido, que muitas vezes usamos essa passagem para pregar o evangelho para alguém. Não, ele está falando com uma igreja. E Jesus está falando, eu estou batendo na porta do teu coração. Batendo na porta dos teus olhos. Batendo na porta dos teus ouvidos, talvez há meses, talvez há anos, e você dentro da igreja. Eu estou batendo na porta do teu coração. Porque Jesus está falando aqui, olha, se você abrir para mim, eu entrarei e cearei com você. Irmãos, não tomemos a Santa Ceia nesta manhã sem Jesus. Quando eu estava orando hoje de manhã, Deus trouxe essa passagem no meu coração. Ele destacou a palavra cearei. Você sabe que porta você tem que abrir. E não há escolha melhor do que abrir a porta para Ele. Vamos cear com Ele nesta manhã. Porque Ele quer cear conosco. Ele está batendo. Feche os seus olhos. Fala com Ele. Essa mensagem, irmãos, não é uma mensagem dura. Porque Deus falou comigo. Não é só para vocês. É uma mensagem de amor. De um pai que ama. Que quer os filhos de volta. O Espírito de Deus vem. Nós damos espaço para Ti. Vem e trabalha em cada coração. Vem e trabalha em cada mente. Ô Espírito Santo. Pela autoridade do nome de Jesus, eu começo agora a desentupir ouvidos entupidos há anos. No nome de Jesus agora, começa a abrir os olhos espirituais de pessoas que não estão vendo há anos. Que esta igreja, que esta casa venha contemplar Jesus nesta manhã. Fala com Deus agora, irmão. Shiri andarama.
Oh, inunda este lugar, Espírito de Deus. Porque cansamos da superficialidade. Jesus, venha queimar no nosso coração. Nos ensina a te amar, Jesus. Nós abrimos a porta do nosso coração, os nossos ouvidos e olhos completamente a Ti. Queremos ver a Tua face nesta manhã.